Pessoal, a partir desse momento, então, dia 10/9, nossa aula está sendo gravada, certo? Iniciamos a nossa aula. Pessoal, gostaria que vocês tomassem alguns cuidados aí. Na aula passada a gente fez os exercícios. Eu pedi para que os exercícios fossem postados na trilha, eles não foram postados. Olhando aqui agora, somente 2 respostas na trilha do conhecimento. Não esqueçam de mandar os exercícios de volta para mim, beleza? Bom dia, Rick. Bom, para dar continuidade, pessoal, estou projetando o nosso quadro para vocês. Espera aí que a Carol falou comigo. Era para hoje? Era sim, Carol. O importante é que poste. Passou um pouquinho, não tem problema. Mas eu quero que seja feita a atividade. Ela é sempre para a próxima aula. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar aqui um pouquinho da economia açucareira. Nós vamos falar aqui um pouquinho da produção do açúcar, certo? Falei do sistema plantation para vocês, pessoal, e é importante, a gente chegou a fazer esses exercícios juntos. O sistema plantation, ele se caracteriza muito pela ideia do sistema colonial também, tá? Isso tem que ficar muito forte na cabecinha de vocês, tá bom? A aula de hoje, pessoal, peraí que entrou alguém. Bom dia, Ângelo. A aula de hoje, a gente vai falar um pouco dos engenhos, certo? Então, bem rapidamente, pessoal, os engenhos eram os locais onde se tinha a passagem da cana de açúcar para o açúcar. Era ali onde nós tínhamos esse processo de transformação. O engenho era composto por... Então, o que compunha o engenho? A casa grande, certo? Então, compunham o engenho a casa grande, a senzala. Que mais, professor? Exatamente. O local de moenda. O que mais, professor? A plantação. Alguns engenhos tinham a igreja, certo? Então a grande propriedade, ela era composta desta forma. Até aqui alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Legal. O capital, que é o dinheiro utilizado para o desenvolvimento dos engenhos, eram dos holandeses. Estes empréstimos foram feitos com a condição de que o monopólio de comércio e transporte do açúcar para a Europa fosse dos holandeses.
Então, pessoal, os holandeses eles não estavam emprestando dinheiro porque eles eram super legais. Eles tinham interesses comerciais nisso aí. Tá certo? Espera aí que entrou mais alguém aqui. Bom dia, Tayla. Então existiam estes interesses, certo? Bacana até aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Maravilha. Só mais uma coisinha, tá, gente? Para eu não esquecer aqui de colocar para vocês. Os engenhos podiam ser movidos a tração animal, humana ou animais. Quando eu falo aqui de humanas, eram os escravos. E por meio da roda d'água, que era uma tecnologia da época. Tá certo? Até aqui, dúvidas? Beleza, então deixa eu arrumar aqui o nosso próximo tópico. Vamos falar um pouco da presença holandesa no Brasil. Certo? Deixa eu só dar um espacinho aqui, senão vai ficar tudo muito grudado. Tem gente copiando? Tá. Vou dar um minutinho, aí eu já começo esse próximo tópico. Porque às vezes tem alguém copiando, alguém visualizando, então eu dou um minutinho. Então vamos retomar. Pessoal, então olha lá. O que aconteceu ali entre holandeses e portugueses? Tudo começa no ano de 1578. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu em meio a uma batalha no Marrocos, deixando o trono vago. Trono esse reivindicado pelos espanhóis. Por que os espanhóis reivindicaram o trono? Por causa do parentesco, já que todas as nobrezas elas tinham mais ou menos ali a mesma família, certo? Houveram ali alguns conflitos, algumas batalhas e em 1580 o rei espanhol Filipe II assume o trono de Portugal, iniciando um período chamado de União Ibérica. União Ibérica que para nós é importante, tá bom? Iniciou-se a União Ibérica.
Como consequência da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas perdeu a sua validade. Como assim, professor? Fregonês, conversa comigo. Bom dia. Qual era a função do Tratado de Tordesilhas? Exatamente, na verdade, não apenas o Brasil, a América, né? Beleza. Só foi uma correção, mas você está super certa. Agora, tudo que era Portugal virou Espanha, correto? Existia sentido no Tratado de Tordesilhas nesse momento? Não, porque passou a ser tudo de quem? Dos espanhóis. Então, o Tratado de Tordesilhas, nesse momento, ele perdeu totalmente a sua validade. Só que a coisa foi além. Olha o que acontece. Neste momento, os holandeses já mantinham parcerias com os portugueses. Porém, olha lá o que acontece. Porém, os holandeses tiveram por algum tempo o seu país sendo comandado pela coroa espanhola. A independência da Holanda veio em 1580 também. Então, olha aqui o que aconteceu. A Holanda, pessoal, ela fez parte do território espanhol, até que os espanhóis conseguiram a sua independência, principalmente pelas questões religiosas, já que os espanhóis eram muito católicos e os holandeses eram protestantes. Só que quem bancou os engenhos de açúcar? Os engenhos de açúcar foram todos financiados pelos holandeses. E agora, com o domínio espanhol na América, o que aconteceu? Os espanhóis queriam recuperar, de alguma forma, o dinheiro que os holandeses tiraram da Espanha, né? Resultado disso, olha aqui o que vai acontecer. Opa. Olha o resultado aqui. Com o domínio espanhol na América, os espanhóis resolveram buscar os prejuízos que tiveram durante a Guerra de Independência. O que o Filipe II fez? Filipe II decretou embargo, proibiu o comércio aos produtos de açúcar, para que estes não viessem para
as mãos dos holandeses. O que o Filipe II tentou fazer, pessoal? Ele tentou parar o comércio para empobrecer os espanhóis, perdão, os holandeses, certo? Só que os holandeses responderam à altura. Olha lá, os holandeses, como resposta, isso aqui é a parte mais importante da aula de hoje, criaram duas companhias de comércio. A primeira delas, em 1602, chamada de Companhia das Índias Orientais. Professor, qual era o objetivo da criação da Companhia das Índias Orientais? Acabar com o bloqueio da Espanha e, deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ler. Acabar com o bloqueio da Espanha e dominar os produtos de especiarias que vinham da Ásia. A segunda companhia holandesa, ela foi criada em 1624, chamada de Companhia das Índias Ocidentais, também chamada de WIC, certo? Professor, o que era a Companhia das Índias Ocidentais? Essa companhia tentava garantir o açúcar nas mãos dos holandeses. A grande questão aqui, pessoal, deixa eu só arrumar aqui os espaços. A grande questão aqui é o seguinte: tá todo mundo entendendo até aqui? Obrigado, pessoal. Com a criação destas duas companhias, os holandeses resolveram invadir o Brasil. Seu objetivo era recuperar o controle dos engenhos de açúcar, certo? Até aqui temos dúvidas? Maravilha. Vou parar por aqui porque não dá tempo de eu continuar o conteúdo. Estou cadastrando aqui uma atividade para vocês. Vou escrevê-la aqui e eu quero que vocês comecem agora. Página 469, parte tarefa, exercícios 1 e 2.
Professor, você quer isso para quando? Agora. Podem começar e postar na trilha depois para mim. Enquanto isso, estou cadastrando aqui na trilha. Já está cadastrado na trilha. E não se esqueçam de mandar. E não se esqueçam de mandar a atividade da aula passada. No momento, agora eu vou para a chamada de vocês. Alana, Fregonês, Ângelo, Carol, Ana Clara, Manu, Heitor, Isa, Lívia, Luizinho, Luizinho não está. Rick, Tayla. Oi. Pessoal, nesse momento eu estou pausando a nossa gravação